Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar dessa rodada que terminou hoje, domingo, antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, derrubando mais duas equipes que tinham chances remotas de título. Falo do Internacional, que sonhava com uma vitória sobre o Flamengo hoje para poder chegar no confronto contra o Botafogo, brigando ainda por possibilidade de ser campeão na última rodada no jogo contra o Fortaleza. E falo também do próprio Fortaleza, que perdeu para o Vitória no Barradão e decretou aí o fim do sonho do primeiro título brasileiro do Leão, do Lion, e no caso do Internacional, o fim do sonho do tetracampeonato brasileiro. Nesse momento, com os resultados da rodada, vitória do Flamengo por 3-2 sobre o Internacional, vitória também do Vitória da Bahia sobre o Fortaleza, apenas Botafogo e Palmeiras têm chances de conquista de título brasileiro. E isso vai se definir nas duas últimas rodadas. Pode haver o Botafogo campeão na próxima rodada, caso o Palmeiras perca para o Cruzeiro e o Botafogo pontue, né? Como também pode haver inversão de liderança, pode haver a manutenção da liderança se os dois conseguirem vencer, empatar ou perder, enfim. Tudo pode acontecer nessas duas últimas rodadas, só que agora somente entre Botafogo e Palmeiras, não mais entre Internacional e Fortaleza. E rebaixamento, a briga que estava muito emocionante, ela acabou ganhando aí um capítulo menos complicado para o Fluminense, né? O Fluminense que conseguiu um empatezinho com o Atlético Paranaense e o Bragantino que viu o Cruzeiro empatar no último minuto ali, na verdade não foi no último minuto, né? Nos últimos minutos, 39 minutos, e o Bragantino que estava chegando à mesma pontuação do Fluminense, agora com um ponto só, fica 2 pontos atrás do Fluminense, assim como o Criciúma, e o Criciúma vai ter que ganhar do Flamengo, e o Bragantino vai ter que ganhar o próximo jogo também do Furacão, e o Fluminense tem um jogo contra o Cuiabá, né? Cuiabá já rebaixado, jogo no Maracanã, então o Fluminense pode já na próxima rodada não ter mais chances de cair e jogar contra o Palmeiras só pela Sul-Americana. Mas se Criciúma e Bragantino vencerem ou pontuarem e o Fluminense não vencer, né, aí vai até a última rodada. A gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos no Campeonato Brasileiro, seja no título, seja zona de rebaixamento. E a gente também vai falar aqui de zona de Libertadores, porque com a conquista do Botafogo, chegou-se ao G8. Então as 8 equipes mais bem classificadas vão a Libertadores. A 7ª e 8ª colocadas vão para pré-Libertadores e, no caso, Bahia e Corinthians são as duas equipes que nesse momento estão ocupando as posições de pré-Libertadores. Quem diria o Corinthians numa recuperação fantástica. O Cruzeiro, que sempre esteve nessa zona próxima, com um empate com o Bragantino, ele saiu, ele foi ultrapassado pelo Corinthians. Ou seja, o Cruzeiro vai ter que vencer o Palmeiras de qualquer jeito no Mineirão, porque vai ter confronto direto entre Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia. Então o Cruzeiro basta vencer que ele volta à zona de classificação para a Libertadores da América. Ou seja, o campeonato vai ganhando nuances, capítulos, histórias interessantes aí nessas últimas rodadas, seja na zona de rebaixamento, classificação para a Libertadores da América, que agora abriram 8 vagas, seja também na briga pelo título. Palmeiras e Cruzeiro ganham um contorno muito mais decisivo do que Botafogo e Internacional, porque o Internacional, com a derrota para o Flamengo, ele não tem mais chances de título e ele já está classificado para a fase de grupos da Libertadores da América. Parecia impossível, o Internacional com uma campanha quase perfeita conseguiu. Está classificado para a fase de grupos da Libertadores. O que vai restar ao Inter agora é só briga por posição, tá? Nesse momento ele perde posição para o Flamengo, então o Inter é o 4º colocado, o Flamengo assume a 3ª colocação, e no caso de Palmeiras e Cruzeiro, olha, o Palmeiras vai enfrentar um adversário que está vendo a água bater aqui, né? O Cruzeiro caindo, saiu agora da zona de classificação de Libertadores, depende só de si, mas vai precisar vencer esse jogo. E o Palmeiras, que vai ter ali alguns desfalques, vai precisar vencer o jogo para poder sonhar com o título brasileiro na última rodada do campeonato. O Botafogo olhando tudo, festejando, né, agradecendo ao Internacional, agradecendo ao Vitória da Bahia, agradecendo a todo mundo, ao Internacional não, ao Flamengo, né, que venceu o Internacional. O Botafogo desfilando na enseada lá de Botafogo.
porque foi campeão da Libertadores da América, tem que comemorar e comemorar muito, só que amanhã vira a página, porque quarta-feira tem outra final contra o Internacional, que pode definir, em caso de vitória do Botafogo e tropeço do Palmeiras, o tricampeonato do Botafogo, tá certo? Tricampeonato brasileiro. Eu fico por aqui, beijo grande no coração de vocês, até a próxima.